um doutor misterioso, um detetive insano e criaturas mórbidas que saíram do pesadelo. Eu sou Frost e o Filho das Trevas de 1983 aborda o horror corporal e cósmico como você nunca viu e traz um plot twist mais inesperado do cinema. Deixa o like, hype o vídeo, pega a pipoca e bora para o filme com um dos finais mais inesperados. A nossa história começa em um manicômio, e lá dentro, os funcionários se dirigem para um dos quartos. E chegando lá, vem sangue por toda parte, e um corpo com a cabeça decepada. Longe dali, vemos o detetive John, que está visivelmente abalado, e repleto de sangue, enquanto relata os acontecimentos de uma gravação. E cortamos para ele recebendo uma cliente em seu escritório. A mulher diz que seu nome é Claire, e ela explica que a polícia achou terra de cemitério e restos mortais nas encomendas de seu marido. E acrescenta que seu marido Charles começou a agir estranho, e a se isolar em uma edícula, pois o cara é um chefe de bioquímica, e lá ele começou a fazer experimentos. E a mulher acrescenta que dava para ouvir gritos e sentir cheiro de podridão vindo do local. E é óbvio que coisa boa esse maluco não tá fazendo, então ela pediu para ele parar com tudo aquilo. E no dia seguinte, ela se depara com ele fazendo a mudança, com o tal Dr. Ash, que por sinal é bem estranho. E após esse relato, o detetive questiona onde Charles está. E ela diz que um velho ligou para ela e falou que o homem está em uma velha casa, e que o energúmeno estranhamente recebe cargas misteriosas todas as noites. A mulher pede para John investigar o seu marido e descobrir o que ele está fazendo. E o prota aceita. Na sequência, ele manda seu amigo Lonnie pegar informações sobre o caso. Cortamos para John chegando a uma velha casa, onde Charles foi visto. E ao bater na porta, um China caolho atende. E o prota se passa por um inspetor e manda o China chamar Charlie. Quando o homem chega, John começa a fazer perguntas, fazendo ele ficar extremamente incomodado e fechar a porta na cara dele. Após isso, o prota liga para Lonnie. E Lonnie diz que a batida da polícia na casa de Charles revelou 8 caixas com restos humanos. E uma peculiaridade é que os restos eram de pessoas que eram bruxas ou feiticeiros. Finalizando a conversa, vamos para John, revelando as descobertas para Claire. E ela diz que tudo começou a ficar estranho quando Charles recebeu um baú antigo, que foi dado a ele após ele ser mencionado em um testamento de alguém misterioso. E um nome é citado nas cartas: Corin, que seria o tataravô de Charles, e deixou a tal casa abandonada, onde ele está fazendo os tais experimentos. E a mulher fala que ao entrar no mausoléu, seu marido se deparou com a pintura de Corin, e seu rosto era idêntico ao de Charles. Após isso, John vai até a casa de Claire, e lá ele vê a tal edícula, onde ele nota um baú, e acima podemos reparar a imagem de Cronos, o deus que é conhecido por comer seus descendentes. Isso vai fazer sentido logo mais, e ao fim eu explicarei os significados. Na volta para casa, ele recebe um recado de que o velho que disse onde Charles estava ligou para ele, e deixou um recado falando que era uma emergência. Ao chegar na casa do velho, o local está repleto de policiais, e ele explica a um delegado que o velho ligou para ele. Então o delegado chama o prota para entrar, e mostra a ele o que sobrou do velho. O coitado teve toda sua carne arrancada, restando apenas os ossos. Um jeito brutal de ser churrascado, cê é louco, não compensa. Isso deixa John abalado, e ele vai até o seu escritório, onde ele dorme e começa a ter visões bizarras. Ele acorda, e logo na sequência, seus funcionários e a loira biscoiteira chegam. E a loira apresenta uma gravação de Charles, onde ele diz para Claire tomar cuidado com o tal Dr. Ash. E ele acrescenta que cometeu um grande erro, e a ligação é cortada. Saltamos para os dois imbecis, chegando novamente à casa velha de Charles, e o China Caolho atende. Mas dessa vez, Charles manda eles entrarem. Podemos ver que o cara claramente não está bem, e está com aparência cadavérica. Quando Claire diz que vai levá-lo ao médico, ele nega, e diz que está sendo cuidado pelo Dr. Ash. E John aproveita a oportunidade para questionar onde esse doutor está. E o esquisito diz que ele teve que sair para compromissos. O ponto é que esse cara tá falando com um sotaque totalmente diferente, e agindo de forma estranha. E diz que o experimento irá chegar ao fim logo, pois ele vai fazer grandes coisas. Isso aqui já é sinal suficiente para não confiar em nada que esse maluco diz. Fora o fato do homem estar com a aparência visivelmente debilitada, e agindo de forma muito peculiar e estranha. Eles dão fora dali, e no caminho, John diz que talvez o marido de Claire esteja imitando seu antepassado. E eles começam a coletar mais informações, e descobrem que Charles está pedindo quantidades absurdas de carne com sangue. Um tempo depois, eles se reúnem, e Lonnie diz que o China Caolho é um traficante da região. Mas quando Claire questiona sobre o Dr. Ash, não existe nenhuma informação sobre o homem. Então o prota sugere uma intervenção, e à noite eles vão até a velha casa, onde prendem o China. E na saída, Charles usa Claire como refém. E em um instante ele corta a mão de John com a navalha. Um dos policiais acha uma brecha e desmaia o lunático. E eles colocam uma camisa de força de um homem e o levam. No manicômio, uma doutora questiona Charles. E ele diz que precisa de carne com sangue para consumir. E ele acrescenta que por hora ele tem controle do seu corpo. Mas se a fome por carne aumentar, ele não poderá mais se controlar. E ainda lança esse sorriso insano. Com isso a gente já pode ligar os pontos, pois o homem que teve a carne toda removida foi vítima de Charles, porque o lunático está louco por carne com sangue. E provavelmente ele devorou o homem inteiro. Um tempo depois, o detetive volta até a edícula para vasculhar o velho baú e encontra um antigo diário. No dia seguinte, ele explica aos demais que no diário, um homem relatou que Corin, na verdade, foi 5 vezes bisavô de Charles, ou seja, o homem viveu 200 anos, e acrescenta que ele roubou sua garota. Mais um caso de Beta sendo rogado. Cê é louco. Claro, vai se encontrar com uma biscoiteira, e ela revela que Corin está fazendo experimentos macabros. O homem começa uma investigação e descobre uma passagem secreta nas margens do rio. Ele leva outros homens até lá, e com isso, eles avistam um corpo na água. Porém, o mais louco de tudo é que o cadáver está vivo.
eles colocam fogo naquilo e partem para a casa de Curry. E o diário acaba repetidamente ali. Então podemos ver claramente que esses experimentos obscuros de magia realmente eram reais. E Charles está replicando isso novamente. Então o plano é ir até a velha casa, vasculhar o local e botar tudo abaixo. John, Lona e Claire chegam até lá e descem até um porão. Lá, eles encontram a passagem secreta que dá acesso a túneis. Ao andarem pelo local, eles encontram uma biblioteca. E John vê um livro que descreve os procedimentos da magia, que na verdade é um processo de alquimia, no qual fala sobre o uso de um refluxo para animar corpos à vida novamente. Em outra página, fala que a carne que foi tomada de alguém, caso seja reanimada, retornará para o corpo do seu dono original. Após a leitura, eles encontram o laboratório e também o tal refluxo. E o Proto decide testar em um pedaço de cadáver. E ao despejar, a coisa volta à vida, confirmando que toda a história era real. Explorando mais o local, eles encontram um fosso cheio de criaturas reanimadas. Então, eles decidem sair dali, quando são surpreendidos por uma criatura bizarra. E Lonnie deixa a luz cair, mas Claire liga o fósforo. Mas Lonnie acaba caindo no buraco e indo de base. E os dois Palermas começam a ser atacados pela criatura bizarra. E o Proto entra na mão com a criatura, jogando ela no fosso. Com isso, ele pega a biscoiteira e espalha vários explosivos pelo local. E ao sair, ele explode tudo. Na volta, ele deixa Claire no hospital e vai até o escritório. Lá, ele analisa as coisas de Charles e encontra a fantasia que o tal Dr. Ash usava e ossos humanos. Então ele segue para o manicômio. Ao chegar na cela de Charles, John interroga o maníaco e fala que na verdade ele é Curry. E o maluco nega. E o Proto começa a provocar, dizendo que explodiu a velha casa do maldito. E ele joga os ossos humanos ao chão e diz que aquele era o verdadeiro Charles. O maníaco revela que Charles conseguiu ressuscitar ele usando seus restos mortais. E o tal Dr. Ash na verdade era o próprio Curry disfarçado. Mas Charles percebeu as intenções de Curry e com isso foi finalizado por ele. E se explica as mensagens enviadas para Claire. Curry continua dizendo que ele não é apenas imortal, como também se tornou uma entidade cósmica, que pode controlar os mortos e as estrelas. E com isso, ele se levanta e diz que sua fome é muito grande. E o desgraçado rasga a camisa de força, como se não fosse nada. Eles iniciam um confronto, e um funcionário chega para segurar Curry, e ele lança o homem longe. Na sequência, ele arranca a cabeça do homem, como se fosse um boneco de Lego. Se é louco, não tem como. Com isso, ele parte para cima do Prota, ameaçando devorar sua carne. E quando ele começa a jantar o Prota, John puxa o refluxo, e joga em cima dos restos mortais de Charlie, fazendo os restos ganharem vida, e atacar o maldito Curry, arrancando a carne do imbecil e fazendo os dois sumirem em uma explosão. E finalizamos com John em choque dando fora dali. O Filho das Trevas nos traz um mistério e também perguntas sobre o que está acontecendo, pois tudo parece muito normal, e que seria só mais um caso conjugal, que John iria investigar. A premissa é que nós, o público, montemos o quebra-cabeça para entender todo o caso, que se revela um plot muito maior do que se pensava no final. A analogia a Cronos é que ele se alimentava de seus filhos e seus netos, para viver eternamente, o que explica o fim trágico de Charles. E ele também usava isso para maximizar os seus poderes. E Curry encontrou exatamente essa forma por meio da alquimia, tornando-se um deus. E não vimos a extensão de seus poderes ou habilidades, pois ele ainda teria que consumir mais carne e sangue para chegar até o seu ápice. Pensando bem, se John fosse finalizado por Curry, nada iria conseguir pará-lo, pois em pouco tempo ele iria adquirir o resto de seus poderes, e assim dominar o mundo. Essa obra é sem dúvidas muito peculiar, e inicia como um horror corporal, e ao fim vemos que se trata de algo muito maior e cósmico. Apesar de ser um filme de baixo orçamento e nem um pouco conhecido, o seu roteiro é interessante e nos deixa muito curiosos sobre o final. Deixe nos comentários uma curiosidade sobre a obra e em que momento você notou que Charles na verdade era Curry. Eu vejo você no próximo vídeo, deixe sua inscrição e seu like. E antes que eu me esqueça, não reviva seu antepassado que na verdade é uma entidade de 200 anos.